Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um podcast Resenhando, o seu podcast semanal de boas conversas maravilhosas com pessoas espetaculares, coisas com conteúdo que vai contribuir com o seu desenvolvimento, com a sua vida, para você ter uma vida melhor, mais feliz, mais próspera, para que você possa aproveitar o que você tem de melhor, que é a sua vida. Não é isso, pastor Lucas? Exatamente. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma amiga querida, que é especialista em vários assuntos que eu tenho certeza que você vai se interessar, que é a psicóloga Luciana Mendes. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, bom dia. Prazer muito grande receber você aqui, viu? Obrigada, eu que estou muito feliz. Primeiro podcast, nunca gravei podcast, é a primeira vez. Tô feliz, experiência nova. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigada. Já adianta aqui para os amigos que ela tem um trabalho espetacular, excelente. Já siga ela no Instagram aí. Qual é o Instagram dela? Luciana Mendes, _psicóloga. Ok. Pronto. Luciana Acessa lá Mendes. que você vai ter muito conteúdo muito bom. Tá aqui já na tela aqui embaixo. Isso, pronto. E até antes de a gente entrar aí na conversa com a Luciana, eu gostaria de, mais uma vez, te incentivar a valorizar a questão da educação. Perfeito. Porque a educação, ela prepara para essa vida, mas ela pode preparar para a vida futura também. Então, Exato. a educação adventista existe justamente para isso, para preparar seus filhos, você, seus netos, para a vida presente. Sucesso no tempo presente, mas também o sucesso para a eternidade. É por isso que a educação adventista existe. São mais de 200 milhões de alunos que são atendidos pela educação adventista. Eu sou fruto da educação adventista, pastor Felipe também, né, pastor Felipe? Não somos talvez os melhores modelos dessa educação, né? Mas é uma Talvez excelente sim. educação. Você sim. Imagina. E é uma benção. E tenho certeza que se você investir nesse quesito que é a educação, o retorno certamente virá, e como eu disse, não só para essa vida presente, mas para a vida futura também, né, pastor? E aí eu já te faço um pedido aí, você procure uma unidade da Escola Adventista mais próxima de você. Aqui em Manaus nós temos várias, temos a mais nova reforma que foi feita no IAN, que é aqui na Cachoeirinha, lindo. Muito top, uma escola de um padrão assim arquitetônico fantástico, e além disso, qualidade de ensino, que é o que mais importa. Além da qualidade de ensino de matérias seculares, nós temos ali uma escola confessional, onde nós falamos de Deus, onde nós ensinamos valores princípios morais que realmente vão estar aí alicerçando a criança quando crescer aí para o futuro, desde criança. Então vale muito a pena você investir na educação do seu filho. Educação adventista eu tenho que falar, é a melhor educação que nós temos para que você possa ter o seu filho aí nos caminhos do Senhor. Ou se você fala, não, eu não quero que seja um cristão, mas pelo menos ele vai aprender muita coisa boa que outras escolas talvez não tenham foco nisso aí, tá bom? Exatamente. Aí tem um detalhe. Se você já passou da idade, igual eu, poxa, eu estudava, na minha época de ensino fundamental, não tinha escola adventista por perto. Não. Era o sonho do meu pai me colocar numa escola adventista. Mas lá no interior do Rio de Janeiro não tinha. E aí... 1800 e pouco, né? Na época de Noé. Aí o que aconteceu? Quando eu fui para a faculdade, que deu a oportunidade de ir para uma instituição, eu fui para o NASP. Pronto. A mesma instituição que você estudou. Exatamente. E aí o NASP se desenvolveu ainda mais. Agora nós temos o NASP EAD. EAD, meu irmão. Você pode estudar numa faculdade adventista à distância, no com os conforto melhores da sua professores. Casa. Com os melhores professores, que talvez ele não conseguiria vir aqui, mas ele te dá aula online. No seu tempo, na hora que você puder. Perfeito. E o melhor de tudo, o diploma é o mesmo do presencial. Exatamente. E não se engane achando que é mais fácil o EAD. Eu vou fazer EAD porque eu dou um migué lá e tal. E vou pegar o diploma. Querido, é o seguinte, você tem que estudar, meu irmão. Você tem que estudar. O Caio tá ali, ó. O nosso cinegrafista também tá estudando EAD com a gente. Tá ali, ó, se virando para dar conta da faculdade. Eu também estudo EAD, também faço comunicação institucional. E eu quero te convidar. Preço muito bom, barato, muito mais barato do que o presencial. E você pode estar investindo no seu futuro. Educação adventista à distância. Tem uma pós-graduação, tem várias pós-graduações, mas tem uma pós-graduação aqui que é da sua área, que é a pós-graduação em neurociência com a doutora Rosana Alves. Sim.
Doutora Rosana Alves, você, lógico, que Top. conhece. Ixi, É uma excelente doutora aí. exatamente. Inclusive, vocês a levaram recentemente lá na igreja, né? Sim, esteve Pois é. lá. Tem neuropsicopedagogia institucional, tem produtividade pessoal e liderança, gestão educacional, gestão financeira, gestão de voluntariado e projetos sociais e gestão organizacional. Então Muito fica aí a legal. dica. O telefone está passando na tela aí agora. Entre em contato com a pessoa mais maravilhosa do EAD, que é a minha querida esposa. Um abraço, um beijo para você, Priscila Luiz Leite. Pronto, aí, ó. Não vou falar o nome todo, não. Tem mais o nome dela. Tem mais, né? Tem. Mas, queridos, fica aí, ó. Publicidade e propaganda é um dos cursos também que nós temos, tecnologia em jogos digitais e vários outros cursos que você pode fazer à distância, investir no seu futuro, investir na sua profissão. Beleza? Tem que estudar, né? Tem que estudar, não tem jeito. E Não hoje tem a gente como. tem a alegria de receber aqui. peraí, Pode calma, falar, por favor. calma por aí. favor. Hoje eu queria falar da TV Novo Tempo. Da TV Novo Tempo. Faz verdade. tempo que eu não falo da TV Novo Tempo aqui. Gente, eu falei, mas parei. Mas, ó, aqui, ó. TV Novo Tempo, símbolo da TV Novo Tempo. Canal da Esperança. Ó, TV Novo Tempo. É o seguinte, na sua Tá TV... faltando uma pra mim dessa aí. Tá faltando? Tem que padronizar o uniforme, né? Não, não vai faltar mais, não. Hoje você já pode passar lá na minha sala que tem. Sério Opa, mesmo, já agora pode levar sim. logo. Gente, é o seguinte, ó, a TV Novo Tempo está disponível aí na Sky, na Oi TV, na Claro TV, na NET e no canal aberto aqui em Manaus e também no YouTube. No YouTube é só digitar lá TV Novo Tempo ao vivo e você vai acompanhar a mesma programação que está na TV. Beleza? A TV Novo Tempo é uma TV da Igreja Adventista do Sétimo Dia Isso. e que tem programas variados, programas de família, programas sobre saúde, programas para crianças, programa espiritual, que faz muito bem para a nossa vida. E eu quero te convidar para você ir lá, sintonizar e assistir a TV Novo Tempo, colocar como seus canais preferidos e aí assistir canal de boas notícias, de boas novas. Tá cansado de ver só desgraça na televisão? TV Novo Tempo é a solução. Boa, olha. Rimou. vai até mudar a chamada da TV Novo Tempo com essa propaganda que você fez Tá aí. vendo aí? Agora. Show! Show! Como você diria. Aí, ó, TV Novo Tempo, Canal da Esperança. Rapaz, essa galera é fera, brother. Essa galera aí, né, mano? A gente tá falando, os caras já estão Já trabalhando. estão trabalhando. E, Luciana, que alegria receber você aqui, viu? Você é uma pessoa muito especial, muito querida e que tem Obrigada. muito conteúdo que a gente tá aqui hoje para aprender com Vamos você. lá, vamos. Luciana, fala um pouquinho aí pro nosso público quem é a Luciana, sua formação, Sim. pro pessoal te conhecer. Sim, então, eu sou Luciana Mendes, né? Tem 17 anos que eu estou morando em Manaus. Na verdade, eu sou mineira. Mineira, uai. Pão de Mineiro queijo. uai. É, E vim para Manaus por conta de um trabalho do meu esposo, né? Mas aqui virou a nossa terrinha. Veio família toda, veio irmãs, meus pais. Hoje em dia todo mundo mora aqui. que legal. E a gente é muito feliz aqui, graças a Deus. E eu comecei a trabalhar dentro da clínica, né, na psicologia, trabalhando com criança, era a minha área. E só que eu sempre tive um histórico, desde a minha adolescência, um histórico de engorda, emagrece, a vida inteira fazendo dieta, a vida inteira tentando emagrecer e manter meu peso. Quando eu tive a minha filha, eu engordei 20 e tantos quilos na gravidez. E assim, a minha vida sempre foi nessa busca do emagrecimento, do equilíbrio, né? E foi depois que eu tive meu filho, já morando aqui em Manaus, que eu falei, cara, eu tenho que buscar usar a minha profissão ao meu favor. Verdade. O problema está na minha cabeça, né? Tá a forma que eu lido com isso e eu preciso entender isso melhor. E foi quando eu comecei a estudar mais como a nossa mente ela acaba nos sabotando demais nessa questão Sim. de usar a comida como válvula de escape, né? O nosso regulador emocional. E quando eu vim para Manaus foi o momento que eu realmente mais engordei, porque era a minha companhia. Eu sentia muita falta da minha família. Claro. Eu vivia sozinha em casa com a Marina, tinha 1 ano de idade. Então, era o momento que eu usava a comida como a minha companhia, né? Então, foi quando eu comecei a estudar mais sobre esse assunto e eu mudei completamente meu estilo de vida. E aí, as pessoas começaram a me perguntar, o que você fez? Você emagreceu, você não engordou mais, você está mantendo. E aí, eu falei, será que eu uso as mesmas técnicas? Eu peguei e juntei um grupo de amigas, falei, tá bom, vamos montar um grupo? Eu vou passar para vocês tudo que eu fiz, tudo que eu assimilei para mim e eu vou passar para vocês.
E começamos a ter encontros semanais. Uma espécie de mentoria. De ali. mentoria, exatamente. E aí, esses encontros semanais, eu ia passando as técnicas, as ferramentas, e elas iam desenvolvendo. Chegava na outra semana, elas compartilhavam o que tinham acontecido e como estava. Eu só sei que deu certo. E aí, a coisa foi só multiplicando e eu comecei a realmente aprofundar nesse assunto. Então, eu fui atrás de especializações, de cursos, né? E hoje em dia é a minha área de atuação. Eu trabalho especificamente com transtornos alimentares, a compulsão alimentar, principalmente, obesidade e emagrecimento. Então, tudo começou comigo. Olha aí, e isso é muito legal, né? Porque ela tá falando de algo que a sua experiência própria, né? O que você vivenciou acerca disso. Sim. E assim... Rapidinho, eu tava comendo aqui uma barra de cereal, tá, irmãos? Mas eu não sou compulsivo alimentar, não, tá bom? E se for, vai deixar de ser agora nesse podcast. Não, foi o seguinte, é porque no meio do dia ali, no meio da manhã, são 10 horas agora que a gente tá gravando. É a hora, né? Aí já dá aquela fomezinha, uma barrinha só pra segurar pro almoço, tá vendo? É uma barrinha sem açúcar, tá? É uma barrinha aqui, boa ó. e tal. Por isso que eu comi aí, mas fica tranquilo que eu não tenho compulsão. Tudo sob controle. Tudo sob controle, atividade física em dia, Tudo tranquilo, né? alimentação tranquila. Mas a minha esposa precisou dos seus serviços Sim. e foi muito bom, viu? É. A minha esposa, estava até comentando aqui no Fora do Ar, né? A minha esposa foi lá, fez o tratamento. A mentoria. Como é que é? A mentoria. É uma espécie é uma mentoria e ao mesmo tempo uma terapia em grupo. Porque quando a mentoria acontece ao longo da semana, porque eu vou, a gente cria um grupo no WhatsApp. Na verdade, agora eu não estou trabalhando com grupos mais individualmente, mas nessa época que eram os grupos, né? Então, crio o grupo no WhatsApp, eu ia encaminhando todos os dias áudios, e esses áudios tinham a ver com mudanças que iam acontecer ao longo do dia. E aí, quando a gente se encontrava, era um momento mais terapêutico, onde cada uma compartilhava as dificuldades, as vitórias, e isso fortalece muito, né? Porque esse processo é muito solitário, você ter que lidar com as suas vontades sozinha é muito difícil. Então, o grupo fortalece muito, né? Então, ela esteve comigo, sim. E aí, uma coisa que eu lembro que ela falava, quando ela voltava desses treinamentos aí, é que a alimentação está muito ligada à questão emocional e afetividade, né? Sim, E ela é amazonense, né? E aqui Sim. a gente sabe que a base da comida aqui é um pouco diferente do pessoal do Sudeste e do Sul, né? A base aqui é mais arroz, a farinha. né? o peixe com a farinha, né? Sim. Açaí e tal, pouco legume, pouca verdura e mais essas coisas. Sim. E aí a minha esposa também é atípica daqui, né? Então ela tinha esse costume. E ela levou isso aí, e a alimentação dela, ela gostava muito dessas coisas. E aí ela percebeu lá nos seus encontros, nos seus ensinamentos, de que isso aí vinha da infância. Sim. Que eram os melhores momentos que ela tinha à mesa com os seus pais e tal. E era isso. A memória afetiva acaba que é muito gatilho realmente para buscar. Então, aquele momento né? que eu tô me sentindo frustrada, eu tô triste. Igual quando eu falei, quando eu tava aqui com saudade da minha família, a vontade era de eu quero pão de queijo, eu quero tudo aquilo, a comida da minha mãe, aquilo que lembrava, né? Só que a sensação de alívio é muito momentânea, porque logo depois eu continuava sentindo aquilo que eu estava sentindo, né? E aí eu busco outra coisa e busco outra coisa para saciar e não vai preencher. Eu falo que fome na alma, comida nenhuma calma. Olha, né? peraí, repete isso aí. Fome na alma, comida nenhuma calma. Então, o que me alimenta? O que alimenta a minha alma? Então, eu sempre falo, a gente alimenta a alma com propósito, com conquistas, com vitória, com Deus, com família. Isso alimenta a alma, né? A comida não. E muitas vezes as pessoas buscam a comida para saciar um vazio emocional. Então, por isso que a questão da obesidade não é simplesmente o fazer uma dieta e um exercício físico. Tem questões emocionais, às vezes, muito profundas, que precisam ser vasculhadas. Às vezes, um trauma de infância, uma rejeição, um abuso. E aí, inconscientemente, o comer vem como uma forma de tentar aliviar esse desconforto emocional, esse vazio emocional, esse trauma, né? Então, a gente precisa, às vezes, ir mais a fundo, porque não é uma questão de, não tem foco, não tem força de vontade. As pessoas que têm compulsão alimentar, elas são muito julgadas nesse sentido. Poxa, mas não tem, é só fechar a boca, você não tem força de vontade, dá o seu melhor, e não é só isso.
né? Enquanto você falava aquilo, Luciana, eu tava pensando, você disse assim que na época lá você sentia saudade da família, ia comer o pão de queijo, né? E eu tava reparando que quando eu tô assim, passei por um período assim, de muito estresse, eu sinto vontade de comer o que era típico da minha família na minha casa também, né? É engraçado, sim, né? sim. E assim, Luciana, quais são, assim, não sei se existe isso, algo que mensure isso, mas os principais causadores dessa compulsão alimentar? São questões genéticas, questão relacionada com a criação? Você falou um pouquinho de traumas. Tem muito a aí, ver né? com perfil de personalidade também. Então, pessoas muito rígidas, muito perfeccionistas, pessoas muito autocríticas, né? Aquelas pessoas tudo ou nada, o 880, elas não conseguem ser muito flexíveis. Então, o que acontece? Ou elas estão numa restrição muito grande, que é a hora da dieta, e aí se ela não tá de dieta, ela não sabe como lidar, ela vai para compulsão. E as dietas, isso é uma coisa assim que a gente tem que alertar muito. Hoje em dia, o que mais se fala são de vários tipos de dietas para emagrecer. Sim. Mas sempre são muito restritivas. E a restrição, ela gera compulsão. Então, se você não aprender a comer equilibradamente, você vai estar sempre nos dois extremos. Sim. Ou eu estou na restrição, e aí então eu vou para a compulsão. Né? Então, as pessoas compulsivas, elas são muito ansiosas, elas estão sempre muito lá no futuro, né? Conjecturando, pensando, imaginando, criando. Elas são pessoas muito desconectadas de si mesmas. Elas são pessoas que estão sempre voltadas para o outro, quer fazer tudo pelo outro, ela quer abraçar o mundo, ela quer resolver tudo, mas ela está lá em último lugar. Então, ela é muito desconectada de si mesma. Ela não entende quais são as suas necessidades, quais são as suas prioridades. E aí, quando ela vê a comida, a compulsão é esse momento que traz aquele, o eu mereço. Mas, no fundo, ela está se maltratando, porque a compulsão, ela é um sofrimento muito grande. A pessoa, ela come, na verdade, tentando se aliviar, mas ela está se maltratando. Ela está maltratando o próprio corpo. Porque depois vem uma sensação de culpa, uma sensação de fracasso. Por que eu fiz isso? Tá vendo? Eu não consigo, eu não tenho jeito mesmo. Aí vem todas as falas internas, né, de se maltratar. E aí, para sair dessa sensação ruim, ela come de novo. Para sentir, ela acha que ela vai ficar bem se ela entra num ciclo. Exatamente. E aí eu falo que para sair desse ciclo é a autocompaixão. É o momento que você precisa falar, peraí, tudo bem, passou, eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente porque se eu ficar nesse ciclo, eu não saio. Né? Eu não saio. Volta aqui para mim. É o seguinte, ó. Essa noite aconteceu algo comigo parecido com o que ela está dizendo. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu cheguei em casa, tive um dia bem trabalhoso, saí daqui do escritório tarde. Aí cheguei em casa, comi. E antes de dormir tinha uma barra de chocolate na geladeira, né? Geladinha. Rapaz, aí daquele jeito. Pá, te esperando. Já era. Te E convidando. eu precisava acordar cedo hoje para ir treinar, para depois vir pro trabalho e tal. E aí eu, 2 pedaços, 2 tabletes. Então, comi. Eu falei, cara, tava meio chateado. Fui lá, mandei mais 2. Já comi 4, vou comer o resto. Sim, exatamente. Já que eu comi pedacinho ou 2, né? Já foi. Então, quer dizer, vamos lá, vamos acabar com isso aqui logo. Isso aí é muito sério. Aí eu falei, eu mereço. Porra, tive um dia hoje difícil pra caramba. Várias coisas, tem que resolver várias coisas e tal, não sei o quê. Mandei mais 2 pedaços, brother. Fui deitar. 9 horas, os olhos regalados. 10 horas, olho regalado. 11 horas, falei, cara, não é possível. E eu não tenho dificuldade para dormir. Aí fui pra sala, fiquei lá e tal, mexe e ouvi música ali e tal, e nada de sono. Resumindo, fui dormir, era quase 1 hora da manhã. Por um descontrole alimentar. Eu não sou chocolatra, não sou de comer chocolate todo dia, não é? Tinha lá, cheguei cansado do dia, aí veio esse pensamento. Eu mereço. Eu mereço. O estresse e o cansaço são 2 gatilhos muito grandes para esse final do dia, para o comer descontrolado, né? Para esse comer emocional. O estresse e o cansaço. Cara, incrível. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu percebo também, assim, que as minhas maiores quedas, os meus maiores fracassos nesse sentido é à noite. Sim. Porque assim, chega cansado e tal, depois que você teve um dia extremamente corrido, aí você chega em casa e fala assim, agora eu vou comer alguma coisinha pra relaxar, né? Quando na e aí a realidade, gente cria esse padrão de que relaxar, descansar é comendo. Então a gente acha que pra tudo
a solução é comer, né? Sendo que se eu, ao longo do meu dia, eu consigo dar algumas pausas, de falar, peraí, deixa eu tirar esse tempinho aqui agora para sei lá, para tomar esse banho aqui mais demorado, né? Deixa eu dar essa pausa aqui e fazer uma caminhada, ouvir uma música, fazer essas pausas intencionais, só que a gente não se permite. Olha a gente isso. tem que ficar, não, tem que produzir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se a gente para, a gente fica assim, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. A gente não se permite Qual é o mais. próximo item que eu tenho que tirar da minha lista? Fazendo os tics, né? É isso aí, eu tenho a lista aqui Eu também tenho a lista lá, tá na minha mesa. Aí tem que... E aí, se você se vê um pouco mais, né? Não, vou dar uma descansada aqui. Não posso. Não posso, eu tenho tanta coisa para fazer. Só que aí é a hora que você tem a sensação, não, esse momento eu posso, que é o momento do comer. Exato. E aí tem pessoas que fazem essas pausas ao longo do dia para comer, porque aí, eu não tô à toa, eu tô comendo. Né? Então, no trabalho, o beliscar, eu tô beliscando, não, eu tô comendo, não tô à toa, tô comendo. Né? E tem essa questão aí que você citou da mentalidade 880, né? Eu já me vi algumas vezes, você vai falando, eu só vou pensando, ixi, eu tô nessa. Porque assim, eu já me vi algumas vezes, tipo... É consulta aqui agora? A gente, tipo, tô numa dieta. Aí eu, sem querer não, Deu uma querendo, né? Você dá uma deslizadinha, aí você pensa assim, já saí mesmo, né? Aí você, tipo, sai de uma coisa que tava boa, mas você entra numa outra totalmente o contrário, o oposto, vai pro né? oposto. Que tem a ver com o perfeccionismo, né? Ou eu faço tudo certinho, né? Exatamente o planejamento, meu planejamento alimentar. Se a pessoa já começa o dia... não seguir o planejamento da nutricionista lá, né? Então já era, acabou, né? Agora o resto do dia tá jogado fora. Não! Acerta o restante. Acerta o restante. Eu ainda brinco, eu falo assim, quando você tá dirigindo, você pega um caminho errado. Ai, tá errado. Você continua, vai embora. Não, você volta e pega o caminho certo novamente. Perfeito. Né? Então é isso que a gente tem que fazer. E às vezes as pessoas criam cenários para começarem um estilo de vida, para mudar hábito, né? Então tem que ser aquele cenário perfeito. Não, eu tenho que estar com menos coisa para fazer. A família tem que estar assim. E começa a criar vários passo a passos para o processo começar. E aí nunca chega esse dia, porque a gente não vai ter esse dia perfeito para começar a mudança de hábito, de estilo de vida. Não tem esse dia perfeito, né? Então a gente tem que começar do jeito que dá, do que dá para ser naquele momento, porque as coisas elas vão melhorando e vão se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Sim. Então eu sempre tenho outra frase que eu gosto, que o feito, ele é melhor do que o perfeito não feito, porque senão eu vou ficar sempre lá tentando o perfeito que não vai acontecer. Né? Então, se eu consigo 20% hoje, ótimo. Se eu consigo 50%, beleza. Mas, às vezes, as pessoas querem, não, mas eu preciso dos meus 100%. Se não for 100%, não vale. Né? Isso é muito legal, porque, realmente, a condição, né? Tem um filósofo aí, não sei se é o Pondé, que ele fala que a gente deve fazer o nosso melhor com as condições que a gente tem, enquanto a gente não tiver condições melhores para fazer. O Portela, né? Enquanto a gente não tiver possibilidades melhores para fazer. Então, aproveite. Você está tendo a oportunidade hoje de fazer 10%, faça. Tem oportunidade de fazer 20%, faça os 20%. Melhora uma refeição, 2 refeições do dia, melhora, porque senão você nunca vai começar. Porque aí já começa a te dar aquela sensação de domínio da sua vida, porque isso é outra característica da pessoa compulsiva. São pessoas muito controladoras. Elas querem ter controle de tudo, de todos, né? Só que aí a gente não tem controle de nada do que tá fora de mim. Sim. A gente acha que a gente tem controle, né, do que o outro tá pensando, do que o outro vai fazer, do que vai acontecer. A gente não tem controle disso. E aí eu me descontrolo. Então, quando eu me liberto da ideia de que eu tenho controle de alguma coisa, aí eu passo a ter controle da minha vida, né? Então, olhar esse se conectar consigo mesmo é muito importante. Então, eu tenho que buscar um controle dos meus pensamentos, que a base é essa. O que eu penso já gera em mim uma emoção e aí o comportamento. Então, se os meus pensamentos são pensamentos sempre pro positivo, porque é outra característica, as pessoas sempre estão dando direções pro cérebro do comportamento sempre pro negativo. Eu não quero comer, vamos lá, eu não quero comer o meu chocolate à noite. O que vai ficar na sua cabeça? Chocolate.
O não, o cérebro, ele rejeita o não. Então, tudo que você fala que não vai fazer, quando você vê, você tá fazendo. É por isso que tem aquela frase lá que menino, você falar pra não fazer isso, Ele é vai aí que ele vai fazer. É. O cérebro, ele rejeita o não, porque o não é significado de dor, não vai sentir prazer, né? É significado de restrição, exatamente. Então, eu tenho que dar direção porque eu quero. O que eu quero fazer, então? Então, eu deveria ontem à noite chegar em casa, cara, vou comer uma fruta. Vou comer uma fruta. Vou comer Vou uma fruta. comer. Hoje à noite Hoje eu vou comer. Hoje eu vou comer tal coisa. Não vou Ou comer. não vou comer. Aí você vai para uma festa. Ah, não vou comer nada. Não vou comer nada. Quando você vê, você tá comendo tudo. Entendeu? Você tem que falar, então, o que você tem que dar a direção. É igual você entrar num carro, num táxi e falar para onde você quer ir. Se tu falar, ó, não quero ir para para Ponta Negra. Não quero E aí, ir você lá vai pra pro onde? centro. Você vai para onde? Da Ponta Negra, porque é o único caminho que você falou. Exatamente. E a gente precisa dar os comandos certos pro nosso cérebro. Cara, interessante isso aí. Interessante demais. Interessante. Mas aí, Luciano, assim, tipo, a questão dessa questão da mentalidade, assim, como que a gente pode passar por esse processo de mudança? Porque parece tão difícil, né, que é arraigado na gente desde pequeno, assim, pelo menos lá na minha família, tipo, vamos comemorar, então vamos sair pra comer fora, né? Então você acaba associando psicologicamente a alegria com a comida, né? Sim. Mas Ainda aí mais que crente, tá. né? Ainda mais crente. Crente não bebe, não Mas fuma, come mas que é uma beleza. come que é uma beleza. Rapaz, não chama crente pra aniversário de criança, não, que a gente come tudo, velho. Mas aí que tá. A gente Brincadeira, criou brincadeira. essa ideia de que comer, né, e sentir prazer em comer é errado. E não. A gente tem que sentir prazer em comer. E Deus nos deu isso. É um Verdade. presente de Deus Sim. pra gente. Sentir prazer em comer. Só que a E é gente bom. associa o prazer em comer a coisas que são extremamente maléficas para o nosso corpo. A gente já faz essa associação, né? É verdade. Então, a gente tem que trazer alegria e prazer para o processo, né? Então, quer dizer que eu nunca mais vou comer um bolo numa festa de aniversário? Não, não é isso. Mas eu tenho que gostar do que eu tô fazendo também no meu dia a dia. Eu tenho uma técnica pra isso. Então, fala. Antes de ir pro aniversário, eu como em casa. Nunca vou com fome e É com uma vontade de técnica. comer pra aniversário. Porque senão, meu amigo, passa aquele salgadinho lá, velho. Cheio de óleo, 1,5 litro de óleo em cada salgadinho. Aqueles doces, meu amigo, eu caía dentro daquilo tudo. Aí depois eu falei, cara, não dá, velho. Aí o que eu faço? Faço isso. Antes de ir, como em casa. Aí eu já como coisa. Não é o chocolate, né? Lógico. Sim. Como Algo lá que vai te uma dar coisa uma melhor, saciedade. cheeseburger. Não, tá aí outro detalhe. O pessoal fala, hambúrguer faz mal. Mas a carne, alguns falam, não, a carne é boa porque tem proteína e tal. O pão é um bom pré-treino junto com a carne, beleza. Aí quando você junta os dois, o pessoal fala, não, faz mal. Aí eu falo, caramba, e agora? O que faz mal? Só porque juntou, faz mal agora? Ainda tem uma salada, tem uma alface. Ainda tem e tal. alface, tomate, Tem né? tomate Pronto, e tal. perfeito, o prato perfeito. Mas aí é pra comer um só, né? Com só e de vez em E quando. de aí, né? vez em quando. Olha, eu não estou estimulando você a comer carne, tá? Se puder não comer carne, ainda é melhor. Sim. Mas se for comer, que seja aquelas liberadas lá em Levítico, né? Levítico 11. Então, essa é uma coisa que eu sempre, quando eu começo a atender alguém, eu falo muito disso, de a pessoa tem que gostar do que ela vai fazer. Então, não adianta eu entrar para uma dieta, mais uma vez, ninguém emagrece com dieta, a verdade é essa. Senão a gente estaria todo mundo magrinho aí. E tá todo mundo sempre de dieta e continua gordo, né? Então, o que muda? É realmente mudar o estilo de vida. É pra vida toda. Olha aí. Não adianta. Dieta tem prazo de validade. Você começa e termina na hora que você chega no peso que você quer. Depois volta a Esse comer é um tudo de ponto. novo. Né? Então, você precisa mudar para sempre. E o que faz a gente mudar? É quando a gente tem um grande porquê para essa mudança. Não adianta mudar para só ver um peso na balança. Não adianta mudar para falar que vestiu aquela roupa, que queria tanto vestir. São porquês muito frágeis e muito... não causam impacto na vida. Então, eu sempre gosto de que as pessoas saem no primeiro encontro comigo assim, qual que é o seu grande porquê? Por que você quer mudar? Qual o impacto vai causar na sua vida? Que ganhos você vai ter na sua vida? Porque aí vai chegar no aniversário e falar assim, não quero. Porque eu tenho um grande porquê. Né? Eu vou acordar às 5 horas da manhã porque eu tenho um grande porquê.
E esse porquê tem que ter impacto na sua vida, não no corpo. O corpo é consequência dessas mudanças. É bom, é gostoso a gente se olhar e gostar do que está vendo, entrar numa loja e comprar aquela roupa que vai servir, né? Como eu lido muito com mulher é o que mais fala. Ah, eu queria tanto entrar numa loja e a roupa cair como uma luva e tal. Mas se ficar só nisso, passa. E aí você desanima e perde sentido. Então você tem que ter um grande porquê para sua vida, né? E eu só entendi isso e eu realmente só consegui manter o meu peso quando eu encontrei um grande porquê para minha vida. Eu tinha uma luta muito grande com Deus. Eu vou me emocionar sempre que eu falo disso. Que eu sempre ouvi as pessoas falarem, porque Deus me falou, porque Deus eu ouvi Deus falando comigo. E eu falei assim, eu não ouço. O que essa história de Deus falar? Eu quero ouvir Deus na minha vida. Eu quero ouvir Deus falar para mim, você tem essa missão, eu quero ouvir, eu quero sentir Deus dessa forma, de maneira mais clara, né? E ele foi, numa das minhas orações, ele foi muito claro para mim, de que eu precisava mudar o meu estilo de vida para senti-lo na minha vida. Então, eu precisava ter a minha mente mais aberta, eu precisava ter a minha mente mais clara para poder ouvir a voz dele. Então, hoje, todas as mudanças que eu fiz na minha vida, e ultimamente são mudanças até mais radicais, porque hoje eu estou praticamente vegetariana estrita, né? É um processo, é isso que é importante. A gente não muda de uma hora para outra, é processo, né? O meu porquê é esse. Eu quero sentir Deus na minha vida e eu quero que a minha vida reflita Deus para as pessoas. Um grande propósito. Tem que ter um grande propósito. Mas é só isso? Não, para mim isso é muito, muito importante. E aí, o que acontece? Acaba que os meus atendimentos, eu acabo levando isso para as pessoas, né? Então, hoje eu tenho pacientes que elas começam a falar de Deus, assim, não sou eu que falo, elas começam a falar de Deus e falar que Deus faz parte do processo delas, e eu tenho certeza que todas as mudanças que eu fiz na minha vida, e o fato de eu até ter passado pelas minhas dificuldades em relação ao meu peso, tem a ver com o propósito que Deus tinha para mim, que era ajudar pessoas a mudarem o seu estilo de vida, né? Então, quando você encontra um grande porquê, pronto, você fala não de boa, você não sofre pros nãos que você fala. Nossa, né? Luciana, isso aí me faz lembrar exatamente que, para quem não conhece, né, aqui nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e nós temos um plano de saúde alimentar instituído já há muito tempo atrás. Sim. E o vegetarianismo, né? Nós pegamos isso e Ellen White, que é a nossa profetisa, uma das que traz muita luz sobre saúde, ela dizia exatamente isso que ela acabou de falar aqui agora, que o motivo pelo qual eu devo cuidar da minha alimentação, cuidar do meu corpo, é para que a gente tenha uma conexão melhor com o nosso Criador. Então eu creio que aí está a grande diferença entre vegetarianismo, pela questão espiritual, pela questão e do veganismo, né? Uhum. Você poderia explicar um pouquinho essa diferença, por favor? Sim, o veganismo é uma filosofia, é um estilo de vida, né? E eles se preocupam muito com o ambiente, né? Com a preservação da natureza, com a questão dos animais, né? Então eles não nem utilizam, por exemplo, couro, né? Nada que realmente vá afetar a vida de um animal. Então é uma filosofia, é um estilo de vida, né? O vegetarianismo não. Lógico, a gente se preocupa com o nosso meio ambiente, com, né, os animais. Deus criou os animais e eu acredito que criou para que eles vivessem, né? Teve um momento que precisou que se comessem animais e ele especificou quais aqueles que seriam bons para a nossa saúde, né? Mas o ideal, se a gente quer ter essa saúde plena que ele sonhou que a gente tivesse, porque ele sonhou isso pra gente, que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então, que a gente cuidasse o máximo possível do nosso corpo, que é templo dele, né? Isso mesmo. Então, era importante que a gente se abstesse de produtos de origem animal, para que a gente sentisse essa saúde, né? Essa vida plena que ele sonhou pra gente. Então, quanto mais a gente se
intoxica mesmo, né? Desses produtos, mas a gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. E aí tem aquele verso na Bíblia que fala que tudo que a gente fizer, que a gente faça para a honra e glória dele. Né? Seja comendo, seja bebendo, tudo que seja para honra e glória. Então, isso é outra coisa. Se eu comer isso aqui, eu estou honrando, eu estou glorificando o Deus que me criou, que ele criou como para ser uma máquina perfeita, para que a gente possa usar as nossas potencialidades no máximo. Eu estou fazendo isso. Né? Então, é mais um momento que eu paro e penso. E aí tem a hora da gente se conectar com a gente e com o porquê. Para a gente não sair no automático e falar, quer saber, deixa eu comer, né? Então, essa conexão com a gente e com Deus, para mim, isso é muito importante. E como é que foi a sua vida depois que você conseguiu esse relacionamento com Deus, depois que você conseguiu melhorar a sua alimentação e controlar o seu peso? Eu me sinto muito mais disposta. Eu até escuto assim, as pessoas falam, depois dos 40 é só ladeira abaixo. Eu falo, que mentira! Depois dos 40 eu tô melhor do que quando eu tinha 20, né? Então, assim, o meu exercício físico, a minha disposição, o meu sono, a gente buscar usar todos os remédios que Deus nos dá, que é a luz solar, é a água, é o dormir, tudo isso são remédios disponíveis pra gente, que se a gente usa, a gente vai ter essa vida plena também, né? Então, hoje eu me sinto muito melhor do que quando eu tinha lá meus 15, 20 anos, que eu tava na luta do engorda e emagrecer, de fazer dieta, né? De buscar as dietas lá das revistinhas, das blogueiras, né, as dietas famosas. Então, hoje eu tenho um estilo de vida, eu não preciso ficar me privando. Eu abro mão de coisas que eu sinto que não me fazem bem, né? Mas tem aquela coisa do equilíbrio. Então, as pessoas falam, você tá de dieta? Não tô de dieta. É a minha vida, é meu estilo de vida, né? Então, a gente não sofre quando a gente faz as escolhas, né? E, Luciano, você tinha comentado alguma coisa aqui em off pra gente, acho que é legal comentar pro pessoal, a relação que a ansiedade tem com isso, né? Sim. Porque geralmente quando a gente se sente mais ansioso que a gente acaba descontando na comida, né? Sim. É isso mesmo? Sim. A ansiedade é um grande gatilho para a compulsão e pro comer descontrolado, né? Então, como eu disse, os ansiosos, eles estão sempre no futuro. A pessoa ansiosa, ela está sempre lá no futuro, pensando, imaginando, criando, conjecturando, e se, será, e quando ela vê, ela não está ali no aqui e agora, então é um comer muito desatento, né? É um comer na frente do celular, é um comer na frente da televisão, é um comer resolvendo problemas, e quando ela vê, ela comeu muito além da conta, e porque ela está lá na frente. E a sensação do comer te dá uma sensação de se acalmar. E aí você acha que comer te alivia a ansiedade. Ou nem acha, você só vai, né? Nem pensa. Acaba sendo natural. Exatamente, é meio que automático. Então, as pessoas ansiosas, elas são geralmente bem descontroladas com a alimentação, porque elas não estão conectadas com o presente. Elas deixam de viver o presente, de comer esse comer... com prazer, não é só o prazer na boca. É o prazer de vou parar, vou fazer um prato bonito, né? Um prato que vai me abrir o apetite só de olhar, né? Vou comer com calma, vou comer saboreando, vou comendo, curtindo esse momento. Sim. E na maioria das vezes a gente come e corre, né? Aí chega a hora da noite, que é a hora que você dá uma pausa. Pois é. Ai, agora eu vou me aliviar, vou comer. E quais que são os principais sintomas da ansiedade, assim, pra gente saber mais ou menos como, pra identificar, será que eu sou uma pessoa ansiosa? Porque tem aquela ansiedadezinha normal, né, de todo ser humano, que eu acho que não afeta tanto, né? Sim, existe a ansiedade produtiva, que é aquela ansiedade que te faz querer ir além, de planejar, de programar, de se desenvolver, e ela é importante. Aquela ansiedade de um evento que vai acontecer, não tem como. E isso é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Não existe quem não seja ansioso. Não tem como. A gente tem que aprender a lidar com a nossa ansiedade. Então, e eu sempre falo que a gente tem que trazer ela como uma aliada. Então, a ansiedade sempre ela quer te trazer uma mensagem. Então, as pessoas às vezes que falam que tem crises de ansiedade, eu falo, você precisa entender qual que é a mensagem que a sua ansiedade está te trazendo. Ela está te trazendo alguma mensagem. Às vezes é realmente para falar assim, olha, opa,
alô, você existe, né? Você precisa se cuidar, você precisa ter um tempo para você, porque a ansiedade muitas das vezes é porque a gente está sempre só acumulando tarefa, né? Então, as multitarefas nos trazem muita ansiedade. Então, eu quero resolver tudo, fazer tudo, abraçar o mundo e a gente não dá conta. Não dá conta, né? Então, uma das características é essa. São pessoas sempre muito atarefadas. Sempre. E quem não é? Né? Nesse mundo quem não é? Né? E aí é a hora da gente, às vezes, conseguir falar alguns nãos. E eu falo que nãos para algumas situações e para as pessoas, às vezes, são sims pra gente. Então, quantos sims eu estou dizendo para mim? Para minha saúde, né? Mental e física também, né? Então, esse estar no presente, desenvolver essa atenção plena em tudo que a gente vai fazer, tentar tirar a cabeça do futuro, né? Tá mais conectada com o presente, diminui a ansiedade, né? Conexão com a natureza, tirar tempos para a gente estar, assim, realmente fazendo algo que te desconecte de problemas, de trabalho, de futuro. É o desafio. Tu falou atenção plena, né? O que é isso aí, atenção plena no que está fazendo? Atenção plena. Por quê? Porque quando a gente está dirigindo, a gente está fazendo o quê? Está pensando em mil coisas, porque o dirigir já virou um ato automático. Então, às vezes, você tá se programando para ir para um lugar diferente, mas quando você vê, você está indo para a rota do seu trabalho. Aí, quando você vê, fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você não está com atenção plena. Né? Você está tomando banho e você está fazendo o quê? Está pensando. Você não está tomando banho com atenção plena. Está comendo, está pensando. Não está comendo com atenção plena. Então, a atenção plena é realmente falar assim, peraí, o que eu estou fazendo aqui agora? O sintoma do banho sem atenção plena é quando você pensa, será que eu já lavei o shampoo? Já lavei, já shampoo? passei o shampoo? Exatamente. É isso aí. A gente é completamente desconectado do presente. Então, fazer esse exercício de parar e fazer respirações. A respiração diafragmática, ela oxigena o nosso cérebro 10 vezes mais para que a gente tenha atenção pro aqui e agora, né? Então, a gente está o tempo todo com a cabeça pensando. É verdade. A gente não descansa a nossa mente. E quais são aí os gatilhos, assim, eu acho que você já falou um pouquinho, mas quais são os gatilhos aí mentais que a pessoa geralmente vai para a comida? Então, tem tantos gatilhos. Eu falei, né, esses gatilhos emocionais, eu vejo que os maiores é o estresse e o cansaço, né, a frustração, a alegria também. Tem pessoas que comem, tem gente que fala pra mim assim, eu tô feliz, eu tô triste, eu tô cansada, eu tô estressada, para tudo eu como, né? Então, realmente usa a comida como um regulador emocional, né? A raiva é um grande gatilho. Tem pessoas que... Aí é a hora que eu falo que é um comer para se maltratar. Então, às vezes, ela está com raiva da situação e raiva dela mesma. Então, muitos episódios de compulsão, eles vêm por conta de compulsão mesmo. Assim, do transtorno compulsão alimentar, vem muito em função da raiva. Uma forma de se punir. Interessante, né? Mas você está falando aí pra gente que, por exemplo, você está falando muito da questão mais doentia, talvez, da compulsão alimentar. Mas existe aquela pessoa que às vezes não tem aquela compulsão alimentar. Sim, existe um descontrole. Mas existe um exagero. Exatamente. E você estava dizendo aqui pra gente em off que no Amazonas existe foi feita uma pesquisa e tal, de que existe um índice maior de obesidade. Então eu imagino que não são todos que sofrem desse problema aí de ter compulsão alimentar. Ou são? Não, às vezes a obesidade ela é multifatorial, né? Existem vários fatores. No caso aqui que eu penso, né, em relação ao Amazonas ser, acho que é já terceiro ano ou quarto, não sei, que é a capital da obesidade. Manaus, no caso. Manaus, isso. Eu acho que tem muito a ver com o estilo de vida, realmente, né? Então, como você disse da sua esposa, né? Não existe a cultura do comer fruta, comer verdura, né?
É caro, É isso que eu ia falar agora. é caro. Pouco acessível, Pouco né? acessível. Lá Às em vezes não Minas, de a boa vizinha, qualidade. todo mundo tem um É. pé de alface, de couve, e a gente vai lá na vizinha e pega, Fruta à vontade, recebe né? de presente, fruta à vontade. Aqui não, aqui é caro realmente. É caro, difícil de encontrar, né? Sim, Às vezes não tão boa não qualidade. tão boa né? qualidade, exatamente. Olha, no interior, então, é mais difícil ainda. Você pode pensar, mas no interior era para ter tudo, né? E tal. Rapaz, olha, tem uns interiores que você vai no mercado e você não encontra tomate. A parte de verdura, legumes ali, é muito escasso, é muito escasso. Então é uma realidade, porque Sim. no Amazonas a gente tem muita terra, tem muita floresta, tem muita coisa, mas são, por exemplo, as frutas daqui são diferentes, né? Sim. De que o sulista está acostumado a comer, é mais pupunha, é Sim. mais a questão. Então, se a pessoa vem também de fora e não se adapta à alimentação local Então, quando também, eu cheguei aqui, ela se enrola. eu não me permitia comer algumas coisas pelo preço. Era Pois é. muito caro. Uhum. Quando os meus pais vinham, eles traziam pra mim. Trazia quiabo, trazia couve-flor, Olha aí. brócolis. Aí, ó, Eles traziam pra eu. Eu falei, gente, que Eu lembro presente que era na esse? primeira semana que a gente chegou em Manaus, a gente foi fazer compras e aí no mercado tinha chuchu a R$ 40 o quilo. Eu falei pra minha esposa assim, falei, amor, se eu soubesse que o povo vendia chuchu a R$ 40 o quilo aqui, eu tinha trazido uma mala de 23 quilos de chuchu. Só de chuchu. Porque lá ninguém nem quer, se dá, o povo não É, quer. exatamente, exatamente. Pois é. Então, eu lembro que assim, foi a época que eu comia muita besteira, muito carboidrato, porque eu achava muito caro. Como assim? Eu vou comprar um cabeça de brócolis R$ 20, né? E aí aí aos poucos eu falei, não, é aqui que eu vou morar, eu tenho que me adaptar. E aí, hoje em dia tá melhor. Quando eu cheguei aqui era bem complicado. Não tinha tanta qualidade e era caro demais. Sim. Pois é, mas aí se você falar, mas aí só tem coisa ruim. Não, meu amigo, peraí. Tem o peixe que é maravilhoso. É o abacaxi fresquinho. daqui, gente. O abacaxi, Não, o abacaxi daqui é o não melhor. tem igual. Não tem igual. Não tem. O Eu sou do açaí. Rio de Janeiro e aí a turma lá vendia abacaxi na rua. Não sei se lá em Minas também passava o carro tem. do abacaxi É dizendo sempre o pessoal do Espírito Marataízes. Santo. Do Espírito abacaxi Santo. doce de Marataízes. Mentira, doce mentira. coisa nenhuma. Eu comprava achando que tava doce, era mentira, ruim pra caramba. Eles botam a seringa com açúcar assim, ó, e cortam pra você falar, tá docinho. Tá Aí Você docinho. pega o outro, Brother, o abacaxi do Amazonas Não tem é igual. maravilhoso. Abacaxi, melancia também é maravilhosa. melancia. Açaí Banana também, tem gente, bastante banana também. daqui. Então, assim, se você vem para Amazonas com a cultura e vai achando que você vai comer a mesma coisa, brócolis, o que mesmo que é mais típico lá? brócolis, couve-flor, Couve-flor. quiabo. Machixe, Inhame. inhame, Inhame. são coisas que não é típico daqui. Então, Sim. mas se você vier para aqui, o coração aberto para escolher as coisas daqui, aí você consegue fazer Sim. uma adaptação muito boa. Sim. É isso aí. Exatamente. Tem que ser essa adaptação feita, né? Sim, sim. E aí, assim, Luciana, então a pessoa, ela começa a passar por esse processo, né? Mas não é um processo que é fácil, né? De mudar essa mentalidade, né? Não é fácil e não é rápido. Não é rápido. Então, aí já está a primeira questão. E que aí, falando da ansiedade, o ansioso, ele quer resultado, Imediatista, né? imediatista. Ele quer resultado. E aí é a hora que a gente tem que ajustar isso. Não é rápido. Como que você vai mudar hábitos de uma vida inteira? Você vai mudar em 2 meses, 3 meses? Então, aqui é a história. As pessoas até emagrecem em 2, 3 meses, mas elas não conseguem manter porque sempre foi radical. E o radical é difícil de se manter, É né? verdade. Então, é um processo realmente. Então, tem que se trabalhar dessa ansiedade, essa busca pelo resultado e curtir o processo, né? Então, como mudar, como se manter nessas mudanças? É realmente repetindo. Como que eu criei os hábitos ruins? Foi repetindo. Repetindo. Então, como que eu mudo esses hábitos ruins? Repetindo os bons hábitos. É Né? verdade. Então, hábito é isso, é repetição. Então, eu tenho que repetir. Eu não posso falhar. Não existe quem não falhe. A gente vai falhar, mas eu não posso desistir de continuar. As pessoas que conseguem são pessoas que não desistiram. Perde quem desiste mais cedo. Exatamente. Qualquer lugar é assim. No esporte é assim. Quem desiste primeiro perde. Envolve a formação desse novo hábito, né? De mudança e é um processo, né? E realmente a nossa cultura é muito imediatista, né? Muito.
E aí a gente acaba querendo tudo rápido e assim, eu vejo por mim mesmo, né? Quando eu penso assim, não, eu quero perder peso. Daí eu vou lá e corro, tal, faço exercício um monte, sobrecarga tal. Aí eu perco 3, 4 quilos em um mês. Falo, ó, beleza, perdi 3 quilos em um mês. Aí dá aquela relaxada. Passa 3 meses eu ganhei esses 4 Tudo quilos de novo. volta, né? Aham. Porque não tem essa consistência pouco a pouco, né? Exatamente. Mais vale você perder, sei lá, 500 gramas por Pô, mês. exato. Mas vai Mas ser- que aquilo ali vai fixar. E o nosso corpo, ele precisa de um tempo para assimilar essa nova formação. Porque senão ele vai estar sempre achando peraí, como é que, né, ele fica confuso. Então, se eu perco, eu tenho que lembrar aqui quanto tempo, mas se eu perco 10 quilos, eu preciso de tanto tempo para manter esse peso, para eu não voltar. E as células de gordura, elas não somem, elas só murcham. Elas estão aqui. Então, se eu de repente volto aos velhos hábitos, elas incham de novo. Na verdade, elas Tem duplicam. facilidade pra É, aparecer novamente. para aparecer novamente. Olha, isso eu não sabia, não. Elas não são Então eliminadas. tem um tempo que a pessoa precisa manter ela o precisa peso manter. pro corpo entender que agora essa é a nova É a realidade. nova né? realidade. Exatamente. Que coisa, hein? Eu não sou formado na área, mas eu já ouvi alguma coisa do tipo que você, quando tá... o seu corpo, ele tem um estoque de energia, né? Gordura é o estoque de energia. E aí, quando você vai... O corpo entende, poxa, eu tenho que guardar energia, eu tenho que guardar energia. a questão da escassez. Isso, Então, se perfeito. você para de mandar para ele aquela quantidade que sempre mandava de comida, ele vai estocar. Uhum. E aí tem pessoas que falam, poxa, mas eu não emagreço, eu tô fazendo e não emagreço. É porque o corpo tá ali Tá retendo. segurando, tá retendo, porque ele tá com medo de entrar num estado de escassez. Né? E aí é onde você tem que continuar, Tem que continuar. mantém firme, porque ele ganha o mais forte. Exatamente. Vence o mais Exatamente. forte, ou você de teimoso ou o seu corpo. Persistência, né? E o corpo da gente, ele tem a tendência de ser preguiçoso. Sim, sim. A Ele tendência quer dele é a zona de conforto. zona de conforto. Sim. A tendência é essa. E aí a mente sempre vai te trazer porque é mais fácil. O ganho imediato. Uhum, A nossa mente quer isso. É prazer o tempo todo. uhum, É o prazer imediato. certo. Aciona sempre a questão da alimentação sempre vai acionar o campo do prazer imediato, né? Então é a hora que eu sempre tenho que estar muito consciente do meu porquê, porque eu tenho que abrir mão do prazer imediato para ter aquele prazer a longo prazo. Né? Foi feito um estudo com crianças que... Do sabe esse marshmallow? estudo aí? Marshmallow? Aham. Conta pra gente. Colocaram as crianças, né, individualmente, e aí colocam um marshmallow para elas e falam assim, olha, eu vou dar uma saída, mas você não pode comer o marshmallow. Você só vai comer na hora que eu falar que pode, né? E aí tem criança que... Mas existe uma promessa, né? Ah, Quem vai não- ganhar 2. quem não Isso, ganha o comesse, dobro. Você vai ganhar mais depois quando eu voltar. Exatamente. E aí deixaram a câmera lá. Sim. Aí os meninos, cara, que não comeram, tinha uns que comeram, outros pegaram e mandaram bala lá. Aí os que não comeram fizeram um estudo e acompanharam essas crianças Sim, até fase adulta. sim. Mais E aí, disciplinados, Os que não comeram, tiveram os que sucesso, É. né? Os que Exatamente. não conseguiram resistir ali e trocar o prazer futuro pelo momentâneo, eles desenvolveram mais tendência para Pra drogas, tendência para entrar no crime, tendência para ter uma família desestruturada. Ou seja, então esse estudo mostrou que tudo acontece Sim, na mente. sim, Você tem que saber se controlar. exatamente. E esse seu porquê que você apresentou, eu achei muito interessante, porque não foi um porquê. Por que você mudou o estilo de vida? Não foi só porque quero Porque eu entrar quero numa emagrecer. Quero roupa. emagrecer. Não é só beleza. Não é só questão de saúde. Porque assim, você fala saúde é importante, claro que é importante. Sim. Mas tem gente que fala assim, saúde é daqui a 10, 15, 30 anos. Nem sei se eu vou estar vivo até. Tem gente que fala assim, né? Sim. Nem sei se eu vou estar vivo até lá 30 Deixa eu anos. curtir. Deixa eu curtir agora. Mas o motivo dela me chamou muita atenção, que o motivo dela não é um motivo fútil. Não é uma vaidade, que nem Salomão fala. Sim, É um motivo de espiritualidade. Isso aí me chamou muita atenção. Senhor, eu quero ouvir tua voz, eu quero tomar decisões mais sábias, né? Cara, Sim. isso aí foi top. Muito legal. E Luciano, assim, na forma prática, assim, você falou assim sobre a gente
ter esse foco mais nas atividades que a gente for fazer, para ajudar a aliviar a ansiedade, né? Como que a gente pode fazer para pôr isso em prática, né? Porque parece que é igual você falou, assim, a minha mente, por exemplo, é muito acelerada. Eu fico pensando em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? E aí a gente tem outro fator aqui que não contribui, né? Você tá lá fazendo uma tarefa, tal, daí toca o telefone, alguém manda uma mensagem, alguém liga, né? E aí você não consegue, assim, ficar 100% focado. Mas o que a gente poderia fazer para diminuir essa ansiedade que a gente tem aí, que acho que até essa própria rotina nossa hoje em dia nos impõe, né? Sim. Talvez avaliar e falar o que está pesando na minha vida, né? Quais são os pesos que eu sempre falo que peso na vida acaba sendo peso no corpo. Então, eu tenho que estar forte. Tem essa relação bem interessante também. Eu vou acabar entrando num outro ponto aqui, depois eu volto. A gordura, a gente tem um estudo olhando para o aspecto psicológico da gordura, né, num corpo mais acima do peso, a obesidade, enfim, ela tem 3 funções. A função da força. Então, muitas pessoas... aí a gente lembra daquelas frasezinhas assim, saco vazio não para em pé, né? Então, aquela coisa tem que comer tudo para ficar forte. Então, são frasezinhas que a gente vai ouvindo na vida e a gente entende... Tem muita gente que não tem para comer isso, não quer comer. E não quer comer, exatamente. Não deixou, né? Não pode deixar, porque não tem gente passando Não pode fome. jogar fora no lixo, né? Não pode ir pro lixo. E aí acaba que o lixo fica sendo eu, né? Eu sou o lixo, eu como. Então, para não sobrar no prato, para não jogar no lixo. E aí, ela tem essa função de se sentir forte. Então, muitas mulheres que eu atendo, elas falam exatamente isso. Tem que enfrentar uma reunião muito pesada e, às vezes, tem uma moça que eu atendia que ela era a única mulher num grupo de homens. Então, ela precisava se sentir forte. E ela falou, se eu emagrecer, eu vou ser frágil. E eles vão me olhar, eles não vão me dar... valor, não vão me dar importância, porque eu vou parecer frágilzinha. Então, ela sentia que ela precisava ser forte no corpo para passar essa força no trabalho, uma mulher forte. Quantas mulheres falam isso, né? Eu tenho que ser forte. Nossa, fulana é forte, é uma mulher forte. E aí acaba que a gordura vem para trazer essa sensação de força na vida, né? Para enfrentar os problemas da vida. A outra função é a função da proteção. Muitas mulheres que em algum momento da vida foram abusadas sexualmente, elas se protegem com uma capa de gordura. Então, elas não querem passar por aquilo de novo. Elas não querem vivenciar aquele momento novamente. Então, elas não se permitem emagrecer. Isso muito inconsciente. É depois de um processo muito, muito profundo que elas entendem que a gordura estava ali para proteger. Então, normalmente, isso nem é consciente da pessoa. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes. Às vezes, a gente conversando, elas se dão conta de que tem medo, às vezes estão no processo e aí elas começam a se sabotar profundamente. Aí tem a ver com isso, assim, o medo de, se eu emagreço e eu começo a chamar a atenção novamente, né? O agressor pode estar aqui por perto. Sim, sim. E a outra função é destaque. Então, pessoas que em algum momento da vida passaram por momento de rejeição, por momento de não serem muito valorizadas, elas entendem se elas são grandes, elas vão chamar a atenção. Então, eu vou ser aquela pessoa que vão me ver. Então, eu tenho uma função de destaque de alguma forma, né? Então, são esses três aspectos, né? E aí, eu lembrei agora de um atendimento que eu fiz ontem, de uma paciente que ela nasceu depois que os pais tiveram um aborto de 2 gêmeas. As crianças chegaram a nascer e morreram. E aí, morreram prematuras as gêmeas. E quando essa minha paciente nasceu, disse que, assim, todo mundo, a família toda se mobilizando, porque ela não podia morrer. Aquela menina tinha que sobreviver. Então, eles falavam, essa menina tem que comer, essa menina tem que ser forte, essa menina precisa... E aí, sempre encheram muito ela de comida, porque ela tinha que ser forte, ela tinha que ter saúde, ela tinha que ser saudável para ela sobreviver. Então, até hoje, ela tem essa ideia que se ela não comer muito, ela pode adoecer. E ela pode morrer. E é o contrário. É o contrário, exatamente. Que coisa, né? Então, olha como é que... Veio de uma formação imposta a ela. A ela. Então, assim, diz que quando ela teve filho, a avó dela chegou para ela, levou
leite condensado com não sei o quê. Falou, minha filha, toma, você precisa ficar forte. Mas leite condensado? Você precisa de energia, né? E, enfim, então tem todos esses aspectos juntos. Mas aí voltando Mas eu acho que tem um outro fator aí, viu? É o tal do biotônico Fontoura. Tem também, muita gente que joga a culpa no biotônico Fontoura. Porque fala que quando era criança que era muito não magrinho. queria comer, aí a mãe vinha e falava, toma biotônico Fontoura para comer. É. Abriu tanto apetite que está comendo Come até hoje. Exatamente. Mas aí voltando para questões práticas, né, da ansiedade. Foi o que eu tinha falado. Se a gente olhar para a vida e pensar assim, o que tá pesando e que eu posso abrir mão. Porque se é excesso de atividade, a gente tem que eliminar algumas coisas. A gente tem muita dificuldade de falar não, né? Sim. Então, é um medo de o que vão pensar de mim, né? Eu não estou dando conta, eu não estou produzindo o que tem que ser produzido. Então, mas aí isso está gerando outros fatores, outras consequências. E aí, o que adianta uma pessoa que está lá, está dando conta, mas está adoecida? É verdade. Né? Então, na verdade, ela não está dando conta. Né? Então, tentar olhar, tentar dividir tarefas, né? Tentar tirar algumas coisas que estão aí sobrecarregando na vida. Né? E precisa de válvulas de escape. A ansiedade, a gente precisa dessas válvulas de escape. Então, é um momento. A atividade física é muito importante para diminuir a ansiedade. Porque aí é aquela hora de estar atento, de estar com a atenção plena. O exercício físico, para mim, é isso. É o meu momento. Esse é o meu momento. Sim. Não me tire esse momento. Porque é a hora que eu estou cuidando de mim. Não tem ninguém. Eu não estou cuidando de ninguém. Estou cuidando de mim. E aí é a hora que eu desligo o celular, eu não olho o celular, e eu tenho que estar tendo atenção no meu corpo, na minha respiração, se eu estou fazendo o movimento certo, se não pode, né, coluna e tal. Então, eu trago atenção para mim, para o meu corpo. Então, tudo que você traz a atenção para o seu corpo, a cabeça tira o foco dos problemas, né? Então, é uma meditação, são esses exercícios de respiração, mais contato com a natureza, tudo que a gente traz atenção, porque o corpo ele não está nem no futuro nem no passado, ele está no presente. Então, tudo que eu faço que traz atenção para o meu corpo me alivia a ansiedade, me tira o foco dos pensamentos, né? Então, para mim, o exercício físico me ajuda muito, é o momento que eu dou essa desacelerada. Que né? legal. Muito bom. E realmente eu percebo isso, né? Quando a gente vai pra academia, o fato de você tá contando a série, aí você tá focado naquilo ali, você esquece do resto, né? Mas eu esqueço às vezes da série, mano. Você esquece da série. Nossa, cara, que série é essa, Você velho? Eu já fiz a terceira, a quarta. Onde é que eu tô? Na dúvida, vou fazer mais uma. Mas Pronto, aí não tá Pelo com menos atenção plena aí, ó. Mas pois ainda é. tá bom, né? Por hora é aquele que fala assim, não sei se eu já vou Então embora. deixa. Deixa pra lá. É verdade. Não, mas por exemplo, a bike, né, que é a atividade que eu gosto muito. Aí não tem jeito, você tem que estar ligado ali, né? Sim. E é um excelente exercício porque você precisa, por exemplo, você está numa competição. Não é só pedalar, você está pedalando, mas você tem que prestar atenção no que o outro está fazendo, no que o de trás está fazendo. Então, você fica numa concentração plena naquilo que você está fazendo ali. E é Sim. muito legal. Porque a estratégia também, cara, e agora o que eu faço? Eu dou tudo, dou o máximo. Será que o fulano já está no máximo? Será que o de trás já está no máximo? Você olha... Rapaz, eu acho que o de trás está cansado também. Eu acho que dá para eu segurar a onda aqui que eu vou manter aqui. Então, é um jogo mental Você tá que criando vai... estratégias ali. E não é nada do seu trabalho. É uma Isso. coisa ali que vai te dando prazer. E quando você pega uma estratégia que deu certo, poxa, é muito legal. Então você percebe, Luciano, nos seus pacientes que aqueles que praticam exercício físico, eles obtêm melhor resultado. Com certeza. Com certeza. Porque o exercício físico traz essa sensação de superação. Entendeu? A pessoa que está num processo de emagrecimento ou de tratar a compulsão alimentar, ela precisa de momentos na vida que traga essa sensação de eu consigo, de superação, de prazer. Porque senão ela vai buscar isso na comida. Geralmente são pessoas que têm uma vida muito monótona, uma vida muito cansativa, uma vida muito sem graça, e a comida é o foco, é o prazer. Então ela precisa buscar isso em outros momentos na vida.
Então, o exercício físico, assim, a maioria das pessoas que eu atendo, elas encontram isso na corrida. A corrida traz muito isso, Legal. né? Então, muitos viram meio que compulsivos na corrida. Mas... Trocam uma compulsão não saudável por uma isso, saudável. por uma saudável, exatamente. Então, o exercício físico, a luta é muito legal. Jiu-jitsu, Muay Thai, isso também traz essa sensação de eu sou forte, aí é o forte de verdade, Sim. né? Legal. Eu consigo, eu vou além, eu me superei. É muito importante ter essa sensação para não buscar aquela sensação de prazer só na comida, né? Então, rechear, eu falo que é rechear a vida com momentos de prazer. É momento com a família, é momento na natureza, momento com Deus, esses momentos de prazer. Né? E que é aí muito a comida legal, é mais né? um momento. Eu tava pensando que quando você falou, eu pensei que a gente faz às vezes inconscientemente, né, essa questão, mas é legal quando você tá nesse processo de correr. Eu corro um pouco, né, não consigo correr muito ainda, mas quando eu vou vendo o meu progresso, que eu tô conseguindo correr um pouco mais, tá? É tão gostoso, você fala assim, poxa, O tempo vai há baixando. 2 meses atrás eu tava correndo só tanto, e Isso. em tal tempo, agora eu tô correndo tanto, com menos tempo, e isso é É gostoso, muito né? gostoso. Vai dando uma satisfação, E aí, né? e quando você. Então você tá com aquela vontade de parar, você vai. Aí, não, eu vou mais um pouco. Isso é sensacional. Você fala, nossa, consegui. Quando chega no final, consegui. Essa sensação é muito boa. Muito né? bem. E eu acho até interessante, levando um pouquinho para a competição, ela tem esse ponto favorável, porque quando você está uma prova, por exemplo, vai ter uma prova de corrida, de qualquer coisa, daqui 3 meses. Pô, tem uma prova. Cara, você não dá para você fazer a mesma coisa que tu faz naqueles Sim. 2, 3 meses antes da prova. Tu vai ter que mudar a alimentação, dormir um pouco mais cedo, tu vai ter que treinar um pouco De mais uma certa intenso. forma, é um porquê. É um porquê. É. E aí, eu não sei se existe algum estudo sobre isso, mas você já reparou que uma boa parte dos jogadores de futebol, quando se aposentam, os caras Engordam. triplicam de tamanho? A impressão que dá é que é isso, que enquanto ele tá treinando, tem uma competição e tal, o cara tá focado, mano, tem que maneirar. Mas quando ele tira aquela competição Sim. dele, né? Poxa, agora eu posso. Sim. Aí- É por isso que tem que ser para a vida. Né? Esse processo de mudança, ele tem que ser para a vida. E não é só vida aqui, não. É vida eterna. É isso aí. É verdade. Porque a gente vai fazendo, independente de estar com vontade ou não, Aham. né? A gente faz porque aí já entra a constância, a disciplina, já incorpora. Perfeito. Porque eu sei que eu tenho que fazer isso para minha vida toda. Isso tem a ver com a minha saúde, isso tem a ver com longevidade. Uma coisa que eu sempre falo, eu quero ser uma vovó muito ativa. Que legal. Eu quero estar me movimentando, eu quero estar fazendo tudo que eu posso na minha velhice. Não tem coisa pior do que você ser uma pessoa dependente, né? Então, a saúde entra nesses outros aspectos também. Né? Por isso tem que ser para a vida. Né? E a parte estética, ela vem como um bônus. Meu bônus. Exatamente. É. Vem como bônus. E aí, pronto, aí fica tudo... Eu estava comentando aqui em off que a minha esposa ela tem uma situação de colesterol de família alto, né? Sim. Então ela já tomava remédios e tal, fazia dieta. A dieta, assim, ela nunca foi também de comer muita coisa gordurosa e tal. Então ela já conseguiu, fez o trabalho contigo lá, né? Aquele período de coaching lá Aham. contigo, foi muito bom, ela acertou. Mas só que continuava alto o colesterol dela, sempre alto, sempre alto. E aí ela sempre fazia atividade, mas uma atividade física assim meio, vamos dizer, um pouco descomprometida, que é Sim. aquela que você vai na academia, pega o peso mais leve possível, não leva o corpo à exaustão, né? Tá Aham. sempre numa zona de conforto. E aí ela começou a treinar com o personal. E personal trainer, ele leva você sempre ao seu limite, né? Sim. E aí a gente fez um exame de sangue justamente depois de 2 meses com esse trabalho específico. E a gente percebeu no exame, até a gente levou para a doutora Estela Mares, um abraço, Estela Mares, levamos para ela olhou, ela falou, nossa, deu diferença, agora você está normal com o seu colesterol normal. O que você fez? Aí a gente olhou um para o outro assim, estava eu e ela. Aí ela, foi o treino. Então, a atividade física ela é muito importante para a sua saúde. Sim. É super importante. Eu vejo a atividade física como um hábito angular. Ou seja, a partir da atividade física, eu desenvolvo todos os outros hábitos. Perfeito.
Então, eu acordo mais cedo, Uhum. eu bebo mais água, eu me canso, aí eu durmo melhor, Perfeito. né? Tem Então, uma mente mais clara, a mente né? mais clara, diminui minha ansiedade. Então, eu vejo a atividade física como, assim, aquela que vai desencadear todos os outros hábitos, Bons hábitos. os outros bons hábitos, né? Aí eu me preocupo mais. O que eu vou comer antes da atividade física? Perfeito. Aí, já que eu malhei, para que eu vou comer absurdamente? Não, É. vou perder o que eu fiz, então eu vou comer melhor. Exatamente. Esse é o Isso eu já vi pensamento. na prática comigo, que eu saí do treino, daí depois tinha um chocolatinho lá. Eu falei, vou comer um chocolate. A hora que eu olhei atrás, o tanto de caloria. Falei, eu não vou comer isso aqui, não. Eu Fiquei 1 hora correndo na esteira, vou comer isso aqui, vai vir Exato. toda a caloria que eu gastei na esteira, não vou, não. Exatamente, a gente pensa 2 vezes antes de comer. Legal. Então, eu acho assim, quer começar alguma coisa? Começa uma atividade física, seja uma caminhada, seja subir e descer a escada do seu prédio, né? Lá no 15º andar. Exato, assim, para o carro mais longe para poder fazer uma caminhada maior, né? Assim, procure intencionalmente movimentar o seu corpo, né? E a partir daí você vai conseguindo inserir os outros hábitos. Eu acho que o pontapé inicial pode ser pela atividade física. É isso aí. Poxa, legal. E, Luciana, hoje você, com essa facilidade que a gente tem da tecnologia, a pessoa não está restrita a ter uma consulta com você a um local físico, né? Sim. Como que sim. você está fazendo seus atendimentos Os agora? meus atendimentos são online. Então, hoje em dia, eu atendo pessoas até fora do Brasil. Legal. Tem gente que eu atendo no Canadá, brasileiros, né? Uhum. Canadá, no Portugal. E fora de Manaus, vários outros. Então, estamos aí, online. Olha aí, Como então, te procura? Como te acha? Pode me achar pelo Instagram. Instagram Pelo mesmo? Instagram. Entra em Isso. contato contigo por lá? Por lá, e lá também tem meu telefone. Ah, legal. Pode Então, mais ser. uma vez, repete aí pra gente. Luciana Mendes, _psicóloga. Beleza. Isso aí. Tá aí. E, inclusive, já de novo, frisando, acesse lá o Instagram da doutora Luciana, porque ela dá várias dicas práticas lá para Sim. você aplicar na sua vida e que vão te ajudar a você ter uma mentalidade mais correta e a vencer os maus hábitos, né, doutora Isso aí. Luciana? Eu procuro mesmo ser ali um lugar onde eu passe bastante informação para as pessoas já... às vezes eu não tenho condições de pagar uma terapia. Ali tem muita informação. Que legal. Excelente o conteúdo. Top. Vale muito a pena. Top mesmo. Luciana, foi um prazer muito, muito grande bom. esse bate-papo com você. Obrigado pela gostoso. sua simpatia de sempre e por Obrigada. explicar com tanta clareza. Tenho Eu que certeza que agradeço. os nossos amigos que estão aqui foram grandemente abençoados, como eu também fui, né? Amém. E eu tô achando bom esses podcasts, pastor Felipe, porque a gente aprende muito, né? Sim, poxa, é uma aula. São É uma aulas, né, que a gente vai aula, é uma aprendendo aula. aqui. E aí, enquanto a doutora Luciana ia falando, eu vinha passando um monte de coisa na cabeça. Poxa, eu preciso ajeitar isso aqui e tal, né? É muito legal. Que bom. Eu tenho certeza que vocês aí também, né? Sem dúvida alguma. Sim. E o que o povo que tá assistindo tem que fazer aí, pastor Felipe? Mas olha, você não pode esquecer de curtir esse conteúdo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. Afinal de contas, é um conteúdo feito para abençoar família de pessoas, para ajudar a sua família, seus amigos a terem melhor qualidade de vida. É isso aí, Luciano. Se você quiser deixar um último recado aí pro pessoal, mandar um abraço para alguém, fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, foi muito bom. E se você está aí pensando, poxa, mas não consigo, você consegue. É só encontre o seu porquê. Eu acho que o primeiro passo é esse, você encontrar um porquê para sua vida e que seja um porquê que faça muito sentido para que você mude por você, pela sua família, pelas pessoas que te amam e que a saúde que Deus quer pra gente é essa saúde física, emocional e espiritual, que você possa sentir isso também. Legal. Top. Muito bem, então a gente deixa um abraço especial para todos vocês aí que estão assistindo e a gente aguarda vocês na semana que vem com mais um podcast Resenhando. Que Deus abençoe vocês. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.